Existem algumas técnicas de venda que simplesmente apertam alguns botões bem específicos no nosso corpo, que a gente chama de gatilhos, o que nos faz agir ou para o nosso bem ou para o nosso mal. E essas técnicas são usadas todos os dias por marcas, por anúncios, por influenciadores e plataformas. E não é justo o que eles fazem com tanta gente distraída e vulnerável. Se você ficar até o final, você nunca mais vai comprar nada do mesmo jeito. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que sempre cai em oferta relâmpago, sabe? Eu decidi gravar esse vídeo porque, cara, eu cansei de ser manipulada, sabe? De chegar em casa e me arrepender de ter comprado algo que eu nem precisava tanto. De sentir culpa depois, de me sentir burra mesmo, sabe? Enfim. Gente, eu sou formada em ADM, eu tenho uma pós em marketing, focada em mídias digitais. Os meus trabalhos sempre foram na área de vendas ou de marketing. Eu já li uns 30 livros de copy e olha, não é justo realmente o que eles fazem, porque é uma luta muito desigual, sabe? É o forte contra o fraco mesmo, porque o neuromarketing é uma arma muito poderosa. Se você souber usá-la para o bem, você consegue mover multidões a seu favor. Mas se você estiver usando de uma forma covarde, ou pensando só no seu próprio lucro, né? Então você realmente consegue exterminar o poder de escolha de muita gente. Bom, a primeira coisa que eu parei de fazer depois que eu comecei a estudar neuromarketing foi parar de acreditar naquela escassez sem prova, sabe? Porque nem toda escassez é mentira. Tem coisa que realmente está acabando na loja virtual, na loja física, enfim, mas a maioria é fabricada. Gente, se todo mês reabre vaga, não é escasso, é estratégia. E tá tudo bem, desde que eu saiba, né? Enfim, esse é o gatilho da escassez. A dica que eu deixo, assim, para quem não quiser mais cair nessa armadilha é: pensa assim, se eu não comprar hoje, a minha vida vai piorar? Se a resposta for não, então não é uma escassez real e você pode ficar tranquilo que quando você for lá amanhã, aquilo vai estar lá no mesmo lugar. A segunda coisa que eu parei de fazer foi de comprar com pressa. Quando eu chego no lugar e alguém já começa me apressando, eu já desacelero. Aquele negócio de relógio regressivo, últimas vagas, só hoje, sabe? Depois do neuromarketing eu entendi que pressa não é uma urgência real, é um gatilho emocional. Hoje, se eu não tenho tempo para pensar na resposta que eu tenho que dar ali na hora, a resposta é não, é sempre não. Na urgência, a resposta é não. A terceira coisa que eu parei de fazer foi comprar porque todo mundo comprou. Sabe aquele negócio da prova social? Realmente, ela é muito poderosa, mas também ela é muito perigosa, porque print não mostra a frustração, não mostra os detalhes. O depoimento não mostra o que tem nos bastidores. Então hoje eu me pergunto, isso funciona realmente para mim, na minha realidade, nas minhas condições de vida? Então agora eu sempre busco opiniões fora das páginas de venda. Se eu só vejo que tem só elogios, aí eu já dá para desconfiar, né? Então comprar só porque todo mundo está comprando não é mais um argumento que me leva a tomar uma decisão rápida. A quarta coisa que parei de fazer foi que eu parei de me impressionar com títulos, sabe? Autoridade. Depois que eu estudei neuromarketing, eu entendi que a autoridade visual não é autoridade prática. Seguidor não paga boleto e diploma não garante resultado. Que a técnica que eles usam é a autoridade. Então, dá uma investigada antes dos resultados, não os títulos. Sabe, porque o diploma não garante a entrega. Só porque o cara lá tem 700 faculdades e pós-graduações diferentes, não significa que ele realmente vai entregar tudo aquilo que ele está prometendo. A quinta coisa é que eu parei de achar aquele desconto irresistível. Antes eu ficava, meu Deus, 80% off, né? Preciso disso aqui, senão eu nunca mais vou conseguir pegar esse desconto. Mas aí hoje eu me pergunto, hoje eu pagaria esse valor se não fosse o desconto? Se a resposta for não, então o desconto na verdade é só uma armadilha. E aqui a técnica que eles usam se chama a ancoragem de preço. Então a dica que eu deixo nesse caso, se você fica enlouquecida por causa de descontos absurdos, é só você se perguntar, eu pagaria esse valor se nunca tivesse visto o preço cheio? Se não, o desconto é que está te guiando, então você pode deixar para a próxima. A sexta coisa é que eu parei de me sentir obrigada a comprar só porque
o vendedor ou a empresa me ofereceu uma aula grátis, um e-book grátis, um conteúdo grátis. Cara, não é favor, é estratégia de vendas. E estratégia não tem que criar dívida emocional, sabe? Eu posso me sentir grata, né, por eles terem me fornecido um PDF, um conteúdo ali que veio trazer uma transformação rápida ali na minha vida, mas eles fizeram isso porque quiseram. E eu vou comprar o produto se eu quiser, realmente, depois que eu tiver pensado racionalmente se aquilo cabe no meu orçamento hoje ou não. Não vou comprá-lo só porque, nossa, olha que lindo que a pessoa fez por mim, eu não posso deixar de comprar, eu tenho que demonstrar a minha gratidão. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso não serve só para situações onde o curso é um curso muito caro, um treinamento ali de 2, 3, 5 mil reais, mas situações no dia a dia mesmo, onde, sei lá, alguém ali no sinaleiro passa e te entrega uma mensagem, né? Ou então na rua alguém vai lá e te dá um chocolate, né? Junto com uma mensagenzinha e depois vem te oferecer um livro. Ou então vem a pessoa te dar uma palavra de conforto ali do nada, quando você está distraída. Daqui a pouco a pessoa começa a mostrar os livros que ela está vendendo. Então, nessas horas, o que eu aprendi a fazer, olha, muito obrigada. Achei incrível a palavra, salvou o meu dia, mas infelizmente eu não tenho como fazer essa compra hoje porque eu não me programei para isso. Porque infelizmente vendedores de rua, 90% são treinados para usar esse gatilho, que é o da reciprocidade. Sabe aquelas pessoas que chegam assim, nossa, eu fiquei paralisado com a sua beleza, por isso que eu vim conversar com você. Cara, esse é um dos gatilhos mais poderosos que existe, porque além de envolver a reciprocidade, envolve a questão da vaidade. Então, se você não está preparado, naquela hora você acaba caindo e compra qualquer coisa daquela pessoa. Porque ela vem com um sorriso no rosto, ela pergunta se o seu dia está sendo incrível, se você tem motivos para agradecer, sabe? E aí você pensa, caraca, se eu não comprar o bombom dessa pessoa, eu vou ter sido uma pessoa horrível, ingrata, porque o meu dia tá incrível, eu sou uma pessoa feliz, e como que eu posso deixar de fazer algo para deixar o dia dessa pessoa melhor também? Né? Então, o neuromarketing usa situações, como é que eu posso dizer, que são verdadeiras, situações reais do dia a dia, que são legítimas, né? Com boas intenções, porém com a motivação errada, com a finalidade errada. Então sempre para refletir se essa ajuda que você está fazendo é porque você realmente quis, foi por uma decisão racional e própria, ou porque você foi conduzido a fazer isso. Entendeu? Eu agora não caio mais nessa. A sétima coisa é que eu parei de comprar só porque a história me emocionou. Gente, as histórias conectam, né? Uma das coisas mais poderosas que conectam o ser humano são as histórias. Não é à toa que os filmes em Hollywood são sucesso de bilheteria. Tem histórias que realmente são lindas, sabe? Só que a história não é o método. Hoje eu separo muito bem o que é emoção do que é entrega real. Então, quando uma pessoa, seja no digital, seja na saída do mercado, a pessoa começa a contar uma história triste pra mim, pode ser verdade? Pode, mas também 90% das vezes pode ser mentira. Não tô bloqueada, não me tornei uma pessoa, uma pedra cinza só por conta das técnicas do neuromarketing, não. Mas hoje eu sou totalmente consciente para poder pensar. Então o que eu aprendi foi isso, que eu comecei a separar a emoção da proposta. A emoção não substitui garantia, método e clareza. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. A oitava coisa que eu parei de aceitar foi o terrorismo psicológico. Que se você não fizer isso agora, você vai ficar para trás. Quem não aprender isso vai ser substituído. Gente, isso não é um alerta. Isso é um medo disfarçado de oportunidade. Dor antes do prazer, esse é o gatilho. Sabe, a pessoa fica ali cutucando aquilo que ela sabe que dói em você, que sabe que te atinge, que sabe que é a sua fraqueza, e ela começa a estimular aquilo cada vez mais até que você fala, para, eu não aguento mais, me dá esse produto. Hoje eu parei,
completamente de ouvir essas pessoas. Na hora que eu começo a ver algum vídeo, essa pessoa começa a falar: você não aguenta mais a sua barriga pochete caindo em cima do cós da sua calça, e isso e aquilo, e você não consegue vestir uma roupa. Aí eu fico só assim, quando eu decido assistir, né? Eu fico assim, pra ver até onde a pessoa vai, sabe? Onde vai parar isso? Qual que é o limite? E eu fico, cara, né? Como que pode? Tem situações que eu falo, olha, realmente, eu absorvi todo esse conteúdo que ela passou aqui, mas eu não vou clicar no botão de compra aqui. Porque naquele momento eu sei que eu não preciso. Claro que se eu precisasse, né, se é uma situação ali, por exemplo, de saúde, que eu preciso melhorar o meu fígado, e a pessoa tá me dando todos os motivos para eu sair da inércia, claro que eu vou agir. Porque eu só precisava de um empurrãozinho, eu só precisava de provas, né, para que eu pudesse fazer algo que vai fazer bem pro meu corpo. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, pra a gente não se deixar cair em qualquer situação desse tipo. Então avalie se a dor foi exagerada para poder vender a solução. Problemas reais mesmo não precisam ser tão inflamados dessa forma. A nona coisa que eu parei de fazer foi comprar identidade. Eu não compro mais coisas para me tornar alguém. Porque o produto não cria caráter, o produto não cria disciplina. Mentoria não cria coragem, por exemplo, né? Ela pode ajudar, com certeza ela vai mostrar o caminho, mas ela não substitui a decisão. O gatilho aqui é o pertencimento. E aí eu ficava me perguntando, né? Isso aqui combina com o que eu sou? Com quem estão me dizendo para eu ser? Essa identidade emprestada sai muito caro se aquilo realmente não fizer sentido para mim. Hoje eu parei completamente de comprar aquela bota, aquele chapéu, aquela coisa da tendência só para fazer parte de um grupo específico que vai me fazer sentir uma pessoa melhor, mais bonita, mais poderosa, sendo que na verdade eu não precisaria de nada disso para ser quem eu sou. A 10ª coisa que eu parei foi decidir olhando só pelo visual do site, de uma propaganda que tem muitas cores, muitas luzes, muita música emocionante, sabe? Eu já participei de treinamentos em que ficava uma música o tempo todo ali estimulando a nossa cabeça e eu só observando, né? Até que ponto isso ia, como que as coisas funcionavam, a voz do palestrante que começava ali a elevar, a falar um pouco mais rápido, daqui a pouco ele dava alguns gritos assim, e eu só observando, né? E as pessoas ali emocionadas, pulando, outras começavam a chorar e eu não sei, tem gente que extrapola tanto, sabe? Que fica difícil a gente acreditar em qualquer coisa. O design, a aparência não sustenta a promessa vazia para mim. Hoje eu leio o texto cru. Se não convence, sem estética, sem musiquinha emocionante, sem o design bonito, eu passo. Cores e estímulos visuais é um gatilho muito forte também. Porém, se não convence, sem estética, então pra mim é tudo maquiagem. A 11ª coisa foi que eu parei de acreditar em vida fácil. Cara, tudo que muda a vida exige esforço. As coisas não caem no céu, não existe almoço grátis, como eu falo com meu filho. Não existe um atalho em que você não tem um preço muito alto a pagar. Quem promete facilidade extrema está vendendo fantasia. E o neuromarketing ensinou isso de forma muito clara. Quando existe simplicidade demais, sem esforço, isso costuma esconder um custo real muito alto. E desde que eu aprendi sobre isso, eu reflito, sabe? Eu fico procurando o esforço escondido. Onde será que está a pegadinha? Se eu não tenho que fazer nada, se isso aqui vai ser resolvido em 7 dias, se eu só tenho que fazer isso, isso e isso, onde é que realmente vai estar o esforço que eu vou pagar o preço? Então não se esqueça, tudo que muda a vida exige disciplina, ou tempo, ou prática. E a 11ª coisa que eu parei de fazer foi parar de comprar com medo. Essa foi a principal, porque sabe quando você acaba comprando alguma coisa por medo de ficar para trás, com medo de não ser suficiente para os outros, ou para um grupo que eu participo, medo de perder a chance de adquirir algo que todo mundo está adquirindo? Então hoje eu decido com consciência e não com ansiedade, não com aquele medo de ficar para trás. O mercado muda muito, mas quando a gente toma decisões precipitadas, a gente acaba pagando muito caro. E quem corre sem direção chega no lugar errado. Chega num lugar onde não estava nem esperando, sai tudo fora dos trilhos.
você acaba se endividando, você acaba ficando com o seu armário lotado, com a sua casa toda bagunçada, com coisas que você nem usa, sabe? Só por aquela sensação de tem que comprar, porque senão eu vou perder essa oportunidade. Bom, com tudo isso que eu falei, isso significa que o neuromarketing é um vilão? Não necessariamente, né? Porque o neuromarketing, na verdade, ele é uma ferramenta muito poderosa. Pastores usam neuromarketing, músicos usam neuromarketing, políticos usam neuromarketing. A questão é como eles vão usar isso. O vilão, na verdade, é a forma como vão utilizar, como que as pessoas vão explorar as fragilidades dos outros. É aí que mora o perigo. Então, quando você entende como funciona, você deixa de ser manipulada. Você começa a escolher mais por conta própria. Você entende que você não precisava de tantas coisas que você achava que precisava. E se você está pensando em conquistar, em construir a sua liberdade financeira, para que você não fique mais, sabe, dependente de alguém ou presa numa situação que você gostaria de sair, mas não pode porque depende financeiramente, esse é um dos primeiros passos que eu acho que seria importante, sabe? Para nós, como mulher, principalmente. Porque a liberdade financeira começa na forma como você decide as coisas. E como? Totalmente consciente, com clareza. Sabe? Não sendo manipulada pelos outros, não deixando com que acessem as suas fragilidades. Aliás, tentar acessar, vão continuar tentando. Cabe a você saber como bloquear esse acesso, o que fazer com esse acesso, entende? Estar atenta, estar desperta, saber o que você está fazendo e não se deixar levar pelos seus desejos. Bom, pessoal, essas foram as 12 coisas que eu parei de fazer depois que eu estudei neuromarketing. Eu vou ficando por aqui e se esse vídeo te ajudou, compartilha com outra mulher. E comenta aqui embaixo qual dessas você mais se identificou. Um beijo e até o próximo vídeo.